Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha nos dando entendimento da tua palavra e nos ensinando, Senhor, os teus altos caminhos. Sê conosco, edifica a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 1 diz assim: Nos seus dias, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. Até aqui. Vamos fazer uma pausa para dar uma introdução. O que está acontecendo aqui? Fazer um resumão. Josias reinou por 31 anos. Aí ele fez toda uma limpeza espiritual, toda uma restauração espiritual. Comemorou uma Páscoa como nunca houve. Só que aí o que acontece? Está havendo uma guerra na região de todo o Oriente Médio. O Império Assírio está em decadência. Josias vai deixar de reinar em 609. Se os irmãos lembrarem, ele teve grande influência no Reino do Norte. Como ele conseguiu fazer isso? Porque o Império Assírio começou a se enfraquecer. Em 612, a grande capital do Império Assírio, Nínive, vai cair nas mãos de Nabucodonosor. Nessa época, Nabucodonosor ainda não é o rei, Nabucodonosor é o príncipe regente. O seu pai é que reina nessa época. Mas o que acontece? A ideia principal é a seguinte: a capital caiu. E para onde se deslocou aquela guerra? Aquela guerra se deslocou para a cidade de Carquemes, no Oriente Médio. E aí, naquela conjuntura de forças, veja, o faraó Neco do Egito, ele está tentando também se sobressair. Nós temos que entender o seguinte, que aqui estão envolvidas 3 potências militares. A poderosa Síria, o Egito, que nunca foi fraco, e a Babilônia, que era a força emergente. A Babilônia ganha Nínive. Nesse interim, Neco vem marchando e, ao passar por Judá, Josias resolve lutar contra ele. E aí nós aprendemos juntos que Deus usa a boca do faraó Neco para avisar para Josias não guerrear. Mesmo assim, Josias não atende, vai para a guerra e morre. Aí o que acontece? O faraó Neco nomeia o filho de Josias, chamado Jeoacás, para começar a reinar. Só que Jeoacás não permanece muito tempo. O faraó Neco fica descontente com ele, tira ele do poder e leva preso para o Egito. E no seu lugar coloca o seu irmão, o chamado rei Jeoiaquim. Esse rei Jeoaquim, a princípio, ele estava debaixo do controle do Egito. Só que passa o primeiro ano, passa o segundo ano, Nabucodonosor está vindo com o seu exército. E aí o que acontece? Jeoiaquim fica debaixo do controle de Babilônia. É essa passagem que está aqui. Ele fica 3 anos pagando tributo ao rei da Babilônia e aí se rebela. É desse ponto da história que nós vamos prosseguir e daqui vão seguir os fatos. O que eu tenho que compreender? Entre 609, a morte de Josias, muito rapidamente, em 586, o templo vai ser destruído. São apenas 24 anos. São 4 reis. 2 deles reinaram menos de 1 ano. E 2 deles reinaram 11 anos cada um. Foi tudo muito rápido. O reino de Judá desabou. Essa história é contada aqui, é contada em Crônicas, é contada também pelo profeta Jeremias.
O profeta Jeremias, no capítulo 25 de seu livro, ele fala que Nabucodonosor, meu servo, vai executar tudo o que eu designei. Deus dando uma palavra. Que ia usar Nabucodonosor para cumprir tudo aquilo que ele havia determinado. Lembra que Deus remove reis, estabelece reis? Lembra que a Bíblia fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor? Isso daqui é a aplicação prática. Quem trouxe Nabucodonosor contra Judá foi Deus. O profeta Abacuque, que nós vamos estudar mais lá na frente, quando nós fizermos o que falta dos profetas, ele fica indignado: Senhor, como que o Senhor usa esse povo? E no seu livro ele questiona Deus: pô, como a Babilônia? Porque veja, nessa guerra aqui não tem santo. Os assírios eram perversos, os egípcios eram perversos, e a Babilônia era perversa. Mas o que nós temos que entender? Atrás de todas essas histórias está o controle de Deus na história. Veja, Deus não vive a vida de ninguém. Mas na sua soberania ele controla tudo e a sua vontade sempre permanece. Quem executa os atos da nossa vida sou eu. Todo ser humano que pisa nesse planeta, ele não tem livre-arbítrio, mas ele tem livre escolha, ele tem livre agência da sua vida. Só que todas essas escolhas, Deus, de uma maneira misteriosa, controla para cumprir a sua vontade. Por isso que os homens são responsáveis, que eles fazem o que eles fazem porque querem. Porém, sem saber, eles estão cumprindo a vontade de Deus. Essa é a grande realidade. Por isso que a Bíblia nos desafia o tempo todo a virmos para a igreja, orarmos, perseverarmos. Mas quem é que vai nos manter até o fim? É o braço forte de Deus. Mas a Bíblia é muito clara, ó, faz você. Você ora, você vai para a igreja, você se arrepende, você se santifica. Só que sempre lembrando, de uma maneira misteriosa, que eu não sei como Deus faz isso. Eu tenho apenas uma pista, através do agir da sua graça. Deus controla tudo. E aqui a Bíblia fala o seguinte: Jeoiaquim, ele reinou por 3 anos, e aí se rebelou contra Nabucodonosor. Essa história aqui é muito interessante. Por quê? Porque o pai de Jeoiaquim, Josias, assim que viu o erro do povo, assim que viu o livro da lei do Senhor, ele mudou tudo. Ele correu atrás para consertar tudo. Jeoiaquim foi avisado por uma carta do profeta Jeremias. E o auxiliar de Jeremias, o escriba Baruque, levou essa carta para Jeoiaquim. E nessa carta, Jeremias falava: ó, não se levante contra o rei da Babilônia. Se sujeite ao rei da Babilônia, que você vai viver e você vai ficar bem. Assim que Jeoiaquim vê a carta, ele está assentado na sua casa de inverno. Diante dele tem um braseiro. E ele pica essa carta, esse pergaminho, e joga no fogo. E dá ordem de prisão a Baruque e a Jeremias, se levantando contra a vontade de Deus. Aí vai acontecer esse fato aqui. Quando nós estudarmos Jeremias, nós vamos ver essa história bem clara, com todos os detalhes. Ele foi avisado. Jeremias já está profetizando desde 626. Jeremias profetiza por 16 anos no reino de Josias. Já era um profeta conhecido. Atividade profética clara. Além disso, ele tinha as advertências da profetisa Uda. E tinha o seu pai temente a Deus. Mostrando que filho de crente não é crentinho.
mostrando que Deus não tem netos. Infelizmente, nós cristãos podemos produzir a pior sorte de incrédulos. Isso também é um outro mistério. Nós vemos reis bons que tiveram filhos ímpios e vimos reis ímpios que tiveram filhos tementes a Deus. Isso é um mistério. Se repete desde a época de Juízes. Então você olha assim, não tem fórmula. A fórmula o que é? Ensina o teu filho no caminho, traz ele para a igreja. Mas a salvação vem do Senhor. Aquele coraçãozinho precisa ser trocado. Senão nunca vai nascer de novo. Nunca vai amar o Senhor. Amém? Vamos seguir na narrativa, que hoje os textos são longos. Tomar um gole de água, preparar o gogó. Até meia-noite é hoje, então dá para a gente continuar. Versículo 2. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandato do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, os mais atos de Jeoiaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoiaquim dormiu com seus pais, e Joaquim seu filho reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Olha que interessante. Nós vimos num texto que o faraó Neco foi batalhar na cidade de Carquemes. Essa batalha, o faraó Neco foi derrotado. E nessa batalha, o faraó Neco foi submetido a Nabucodonosor. O que o texto está nos ensinando aqui? Nabucodonosor não só venceu a potência militar da Síria, como venceu a potência militar do Egito. Só que, tecnicamente, se você juntasse a Síria e Egito contra a Babilônia, a conta não fechava. Porque eram 3 superpotências militares. Mostrando que quem deu na mão de Nabucodonosor todas essas vitórias foi Deus. Tecnicamente, ele não conseguiria. Mas a coisa foi de tal forma que ele encurralou Neco na sua terra e Neco ficou quietinho. E passou a servir o rei da Babilônia. E Nabucodonosor tomou tudo. Por quê? Porque Deus entregou. Amém? Vamos avançar. Versículo 8. O texto é um pouco longo. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E o nome de sua mãe, Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, os seus oficiais, e o rei de Babilônia o tomou preso no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e partiu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado, e transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros,
ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim, transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém a Babilônia, e todos os homens valentes, até 7.000, e artífices e ferreiros, até 1.000, e todos os homens destros de guerra. A estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. Até aqui. Olha que interessante, veja, Joaquim reinou muito pouco. O que ele fez, o que era mal diante do Senhor? Ele não mudou o culto. Ele poderia, assim que ele assumiu, fazer a mesma coisa que seu pai fez, começar a buscar o Senhor. Ele não buscou o Senhor, ele manteve as coisas como estavam. E com 3 meses ele foi deposto. Existe uma dúvida se ele tinha 18 anos, como diz o livro de Reis, ou se ele tinha 8 anos, como diz o Reino de Crônicas. Mas olha que interessante. A vida dele foi poupada. Por quê? Porque ele seguiu a orientação do profeta Jeremias. Está registrado no seu livro. Ele ouviu as palavras de Jeremias, se entrega, que você vai ter sua vida por despojo. O que ele fez? Assim que Nabucodonosor veio, nós temos que lembrar que Nabucodonosor tinha vindo antes já, aproximadamente 8 anos, 7 anos antes, e já tinha levado uma parte do povo. Provavelmente o profeta Daniel foi levado para a Babilônia na primeira leva, em 606/605. Aqui nós estamos na segunda deportação. Foram ao todo 4 deportações. Nessa segunda deportação, nós estamos aqui no ano de 597, 596. Então existe aí aproximadamente 7, 8 anos. Mas o que Nabucodonosor está fazendo? Nabucodonosor está retirando todas as pessoas importantes do reino. Domingo, quando a gente for entrar no livro de Daniel, nós vamos explorar um pouco mais. Porque a sequência dessa história aqui é Daniel. Daniel foi um dos jovens que foi levado nessa invasão de Nabucodonosor. Mas o que está acontecendo aqui? O cumprimento das palavras da profetisa Hulda. Porque o povo desobedeceu e por causa dos pecados de Manassés. Lembrando, Manassés foi salvo, sim. Seu pecado foi perdoado, sim, mas Deus não removeu a consequência. Deus não quis remover a consequência. Por causa do acúmulo de pecado do povo, o cálice encheu. O vaso de juízo encheu. Existe um momento da nossa vida, tem gente que zomba de Deus, tem crente que não leva as coisas de Deus a sério, e num determinado momento o vaso enche. Quando encher, a Bíblia fala, terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Cuidado, não fique tentando a Deus. Existe cristão que tem mania de tentar a Deus. Muito cuidado. Deus perdoou Manassés, Manassés foi salvo, mas a consequência está aqui. Entendeu? Se ele soubesse que o seu bisneto ia ter o fim que teve, será que ele não pensaria 2 vezes antes? Vamos seguir na leitura, versículo 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias, de Líbina, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim, porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante de sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Até aqui. Olha que interessante, veja.
Zedequias começa a reinar. Mal chegou, já se rebela. Só que ele ficou 11 anos no poder. Esse daqui vai ser o rei da queda total. Em 11 anos ele teve tempo. Quem estava profetizando cara a cara com ele? Jeremias. O que a liderança de Jerusalém manda fazer com Jeremias? Jogar num poço de lama. Percebe o que está acontecendo? Como é? A gente tem que ouvir a advertência profética. Temos que ficar atentos, porque a consequência vem. Mas vamos seguir. Capítulo 25. E sucedeu que no ano 9º do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela. E levantou contra ela trincheiras em redor, e a cidade foi sitiada, até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês 4, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei, e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla. E foi-lhe pronunciada a sentença, e aos filhos de Zedequias mataram diante de seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. Até aqui. Veja que interessante. Zedequias não ouviu, Nabucodonosor veio, a cidade sitiada por 2 anos, e aí o rei foge. Eles vão atrás, pegam Zedequias, levam para a Babilônia. Na frente dele, seus filhos foram mortos, e os seus olhos foram vazados. Olha a diferença do tratamento com o rei Joaquim. Olha a diferença do tratamento do rei Jeoacás, que foi preso para o Egito. Gente, muitas situações. Nós queremos se rebelar contra as situações que Deus determina. E não adianta você se rebelar contra essas situações. Você vai se machucar. Existem situações incômodas que têm que ser vividas, têm que ser vencidas. Porque Deus, você estando em obediência, você estando com a sua vida em ordem, você vai passar por aquilo. E aquilo vai edificar a sua vida. Você vê o rei Joaquim, que era o mais novo deles. Obedeceu, o profeta se entregou. Nós vamos ver o destino dele mais à frente. Nós vamos ver o que Deus vai fazer usando Joaquim. Uma coisa muito legal, muito importante. Mas por quê? Porque ele obedeceu. Amém? Vamos seguir. Deixa eu pegar mais um gole de água. Versículo 18. Versículo 8. E no 5º mês, no 7º dia do mês, esse era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e os mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns, para vinheteiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus, as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases do mar de cobre que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias,
o que era de ouro puro, em ouro, e o que era de prata, em prata. As duas colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o cobre de todos esses vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede de romãs em redor do capitel era tudo de cobre. Semelhante a essa era uma outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um oficial, que tinha o cargo dos homens de guerra, e a 5 homens dos que estavam na presença do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se achavam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, capitão da guarda, os levou ao rei da Babilônia, a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por governador a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Até aqui. Olha que interessante. Quem prendeu o profeta Jeremias? Toda essa liderança aqui. Quem tentou várias vezes matar o profeta Jeremias? Toda essa liderança aqui. Não ouviram várias e várias profecias. Jeremias e Baruque só não morreram porque Deus guardou, levantou pessoas para proteger. Só que a praga veio. Eles foram, até que a casa de Deus foi queimada, cumprindo a palavra. Foram levados diante do rei da Babilônia e foram mortos, assassinados. Esse povo, vocês vão ver, quando nós estudarmos Jeremias, foi mais do que avisado. A atividade profética de Jeremias foi intensa nesses anos. O interessante é que quando Nebuzaradã entre Jerusalém, a pessoa que ele procura para pôr a mão, para proteger, é Jeremias. Porque já fora da cidade, ele já sabia da profecia de Jeremias, porque Jeremias, enquanto profetizava, mandou carta aos exilados de Babilônia. Também está descrito no livro dele. Então a fama de Jeremias transpassou os muros de Jerusalém, mas olha a cabeça da liderança. Jeremias é um traidor, Jeremias é um falso profeta, Jeremias é um mentiroso. Jeremias está profetizando mentira. Só que para saber se Jeremias estava profetizando mentira ou verdade, era só ler Deuteronômio. Lembra que no Novo Testamento não tem profetas mais infalíveis? Mas existe o dom de profecia. E quando alguém fala palavras inspiradas pelo Espírito Santo para exortar, redarguir, consolar, eu tenho que julgar aquela profecia pela verdade bíblica. Não mudou nada. Só que a diferença é que Jeremias era infalível. Hoje não, você precisa julgar. Com bastante cuidado. Mas a consequência chegou. 626, são 26 anos, mais 14 anos da queda, são 14. 40 anos Jeremias profetizando. E o povo não ouviu. Quando nós vemos o livro de Jeremias, é impressionante a dureza de coração desse povo. Mas porque Deus, na sua soberania, afastou a sua mão e eles foram entregues ao próprio coração. Ao resultado. Lembra que a gente sempre ora, Senhor, não retires tua mão de sobre mim. Lembra que o que vai te manter até o fim é o poder de Deus. Lembra que o que evita de você errar, de você cair em pecado, é a graça de Deus. Se Deus retirar sua mão de sobre nós, como fica? Só um pouquinho, vamos dizer uma coisa, Deus tirou um dedo.
É coisa para se pensar, né? Vamos seguir, versículo 23. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera Gedalias por governador, vieram a Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joaná, filho de Careá, e Seraías, filho de Tenumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, e eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles, aos seus homens, e lhe disse: não temais, seis servos dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias. E ele morreu. Perdão. Como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que, no ano 37, vou fazer uma pausa aqui, isso aqui é separado. Gente, olha a arrogância dos líderes que restaram. Foram lá e mataram o governador e fugiram para o Egito. Jeremias estava na cidade. O que eles fizeram? Pegaram Jeremias e levaram para o Egito. Sequestrado. E Jeremias profetizou, falou: não vão para o Egito. Porque se vocês forem para o Egito, Nabucodonosor vai vir e vai matar todo mundo. E foi o que aconteceu. Quer dizer, mesmo depois do templo queimado, a profecia de Jeremias tendo se cumprida, eles não ouviram o profeta. Nessa passagem, nós vamos estudar junto, as mulheres deles falando o seguinte: olha, nós vamos queimar incenso à rainha dos céus. Porque nós queremos queimar incenso à rainha dos céus. E as mulheres desses caras afrontaram Jeremias. E deu no que deu. Acabou. Destruiu tudo. Já era. Porém, o livro de Reis não termina de uma forma triste. O livro de Reis tem uma nota final muito legal. Versículo 27. Deixa eu tomar uma água. Depois disso, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Évil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão, e lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia, e lhe mudou as roupas de prisão, e de contínuo comeu pão na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia do seu dia, todos os dias da sua vida. O que aconteceu aqui? O único dos 4 reis que se entregou ficou preso, sim, provavelmente ficou numa prisão abrandada. Quando você pensa prisão aqui, é prisão de rei. Ele não tinha liberdade de sair da cidade, entendeu? Não era uma coisa, não foi o cárcere, acorrentado, não. Uma prisão abrandada, porque ele se entregou. Fazia parte até do próprio acordo. Mas olha que interessante, depois de 37 anos, eles tiraram ele daquela prisão. Esse camarada, Évil-Merodach, reinou 1 ano. Qual foi a obra que ele fez? Tirou Joaquim da prisão e deu uma pensão até o fim da vida. Qual a importância de Joaquim? O nosso Messias, o nosso Cristo é descendente de Joaquim. A atitude de obediência de Joaquim, a palavra profética de Jeremias, ao se entregar, sem saber, ele garantiu a genealogia do Messias. Não só isso, Zorobabel, seu descendente, que é o governador que vai retornar,
Já não mais como rei, como governador. É seu descendente. Se você vai na genealogia de Jesus, está lá, Joaquim. Aí a gente percebe que nada foge do controle de Deus. Lembra que Joaquim só reinou 3 meses? Ele nem teve tempo de fazer muita coisa. O pecado dele foi não fazer, foi o pecado da omissão. Mas Deus estava no controle, ele ouviu a palavra profética e se entregou. E deu no que deu, teve uma morte honrada. Se foi salvo, não sabemos, a Bíblia não cita. Mas o que chama a atenção aqui, que eu quero que vocês entendam, é o controle. Nabucodonosor, sem saber, ao levar Joaquim preso, estava levando o antepassado do Messias. Sem saber, ao manter Joaquim preso, sustentado, e depois seu descendente, Évil-Merodach, ao dar honra a Joaquim, eles estavam cuidando da linhagem do Messias. Porque quando Deus tem uma promessa, ele cumpre, ele faz. Agora eu pergunto, foi fácil? Não. E tem mais um pouquinho de história nisso aí. Vamos rapidinho, 2 Crônicas, capítulo 36. Temos mais algum versículo. 2 Crônicas 36, abre lá. Versículo 9. Eu preciso fazer uma leitura aqui. Versículo 9, não, versículo 11. Vamos lá. 36, 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus. Mas endureceu sua cerviz, e tanto se obstinou seu coração, que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais a mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Vou fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Endureceu o coração. E a liderança não recuava. A liderança continuou com as contaminações. Crônicas explica melhor o que está acontecendo. Crônicas coloca o nome do profeta Jeremias. É a única vez no livro de Crônicas que está o nome de Jeremias. É aqui. Só que você tem toda uma narrativa. Estava falando com a Paula. Se eu tivesse que explicar tudo que está no livro de Jeremias, acho que eu levava mais umas 2 semanas para encerrar. De tanto material que tem. Mas isso nós vamos fazer o livro todo, se o Senhor assim permitir. Versículo 15. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e a todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja,
Então, vamos ler o 20. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Até aqui. Gente, o que aconteceu aqui? O povo zombou, o povo não levou a sério, desobedeceu a Deus. Jeremias sofreu demais, foi um dos profetas que mais sofreu. Baruque sofreu demais. As palavras de Jeremias se cumpriam. Só que o povo não quis ouvir. Agora olha que interessante. Por que Deus mandou? Teve um profeta chamado Urias, que profetizou também na época de Zedequias. Aí ele teve que fugir para o Egito. Zedequias mandou buscar ele no Egito e trouxe para Jerusalém e matou ele. Entendeu? Camarada, coração duro. Agora olha que interessante, tem um ponto importante que a gente precisa entender aqui. Deus mandou os profetas porque o texto fala, porque ele se compadeceu do seu povo. Isso quer dizer que tinha gente que se incomodava com a idolatria. Tinha gente que sabia que o juiz ia vir, tinha gente que fez uma leitura profética das coisas. Tinha 2 neurônios, ligou os fatos e começou a clamar a Deus. O que Deus faz? Como de hábito, levantou os profetas. O que aconteceu? Não ouviram. E aí, o que Deus fez com aqueles que o temiam? A resposta é simples. Foram cativos para a Babilônia. O texto fala, aqueles que escaparam à espada. Agora, os ímpios, Deus riscou. E a gente percebe claramente, a liderança foi dizimada. Agora veja que interessante. Daniel era da elite. Por que Daniel não morreu? Por que Sadraque, Mesaque e Abidnego não morreram? Porque eles temiam a Deus. A grande prova de que Deus preservou aqueles que o temiam é a vida desses 4 homens de Deus, que nós vamos começar a estudar a partir de domingo. Percebe? Eles têm um outro camarada, um eunuco. Agora esqueci o nome dele. Hoje eu estava lembrando. Quando Jeremias foi jogado no poço, ele intercedeu por Jeremias, porque quem jogou Jeremias no poço de lama foi a liderança. Aí esse eunuco foi procurar o rei. Aí falou, ó, ele vai morrer, eles vão matar ele. Aí o rei autorizou, pode tirar ele do poço. Aí ele fez aquelas cordas improvisadas, amarrando um lençol no outro. E com muita dificuldade trouxe Jeremias do poço de lama, que Jeremias ia morrer. Aí Deus dá uma palavra profética para esse eunuco. Ele era um etíope que morava em Jerusalém. Ele fala, olha, porque você me ouviu, porque você cuidou do profeta, estou mudando as palavras. Você não precisa se preocupar com aquilo que você tem medo, eu vou guardar a sua vida. E Deus guardou a vida desse eunuco. Então o que a gente percebe cruzando as narrativas? Quem temia a Deus perdeu casa? Perdeu. Perdeu familiares? Perdeu. Sofreu o cerco? Sofreu. Jeremias estava dentro da cidade no cerco. Não tinha pão na casa dos padeiros. Se o eunuco não tivesse levado comida para Jeremias, Jeremias tinha morrido de fome. Porque mandaram até tirar o pão de Jeremias. Então tem sofrimento no juízo? Tem, mas tem livramento. Tem livramento. E o que aconteceu aqui? Aqui dá um resumo. Veja, cada 6 anos, no 7º ano, a terra tinha que descansar. O povo não guardou o descanso da terra. O que Deus fez? Joia. Vocês não querem guardar?
Vocês não querem obedecer? Tranquilo. Agora a terra vai descansar à força, 70 anos. Acabou. A palavra de quem prevaleceu? Deus. Era só obedecer. Na nossa vida, quando eu insisto em encontrar a palavra do Senhor, a vontade de quem prevalece? Deus. Agora a consequência fica no colo de quem? Nossa, não mudou nada. Entendeu? Naquele tempo, quem desobedeceu a Deus, veja, Israel era povo de Deus, Judá era povo de Deus, sim, era povo da aliança. Desobedeceram, morreram, correto? Nossa, pastor, o Antigo Testamento é pesado, né? Sorte que o Novo é leve, não é isso que fala por aí? No Novo Deus também recolhe. E o que é pior, no Novo Deus recolhe gente que o Espírito Santo habita nele. Esses aqui, pela narrativa, lógico, deve ter morrido gente salva. Mas a maioria que Deus recolheu aqui era gente ímpia. Novo Testamento, Deus recolhe ímpio e recolhe gente do seu povo. Em disciplina. Não existe essa que o Novo Testamento é mais leve. Não tem, gente. Deus é Deus de amor e Deus é Deus de juízo. O que Deus espera dos seus filhos é obediência. A terra descansou 70 anos. E aí, para encerrar a narrativa, versículo 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar a casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele. E suba. Até aqui, 70 anos depois. Ciro vai assumir o governo em 537 para 536. A primeira deportação aconteceu em 607 para 606. Quanto que dá 607 menos 537? 70 anos. O templo foi destruído em 587/586. O templo voltou a ter sacrifício de volta em 517/516. Quanto que dá? 70 anos. A coisa é tão impressionante que os incrédulos falam o seguinte: o livro foi escrito depois que aconteceu, porque era impossível acertar. E se pensou isso até 100 anos atrás. Só que no século passado, aliás, agora eu vou falar bonito, não vou falar milênio, mas é milênio. Em 1949, 1950, um jovem pastor estava indo atrás de umas cabras. E aí ele jogou umas pedras dentro de uma caverna no deserto da Judéia para ver se as cabras estavam dentro. E ele ouviu um barulho diferente. E ele entrou na caverna. E lá dentro ele descobriu vasos. E dentro desses vasos estavam os maiores manuscritos já descobertos no século XX. Um deles era o livro de Daniel. E a data desse manuscrito, ela dava em meados do século V, século IV, antes de Cristo. Comprovando que a profecia foi cumprida e o manuscrito de Jeremias, que profetizou 70 anos, datava de antes da profecia. E aí os incrédulos vão fazer o quê? Vão ficar quietos. Mas o que eu quero mostrar para vocês, gente? Quando Deus age,
Ele garante o resultado. Nós vamos entrar agora numa outra fase de história. Nós vamos começar a correr outros heróis. Nós vamos correr Daniel, se Deus assim permitir, Sadraque, Azarias, Misael e Ananias, que é o nome deles. Vamos ver a vida da rainha Esther. Olha que interessante, lá no Egito, Deus colocou um homem do lado do líder, José. Em Babilônia, Deus coloca um homem do lado do líder, Daniel e mais os 3. Na Pérsia, Deus coloca uma mulher casada com o rei. Esdras era escriba de renome, Neemias era o copeiro mordomo do rei. Era o camarada que garantia que o rei não ia comer nem beber nada envenenado. Será que era um cargo de confiança? O que a gente percebe na história? O povo foi levado cativo? Foi. O povo ficou 70 anos fora? Ficou. Mas o tempo todo, Deus está no controle. O tempo todo, seus homens estão se movimentando. O tempo todo tem gente temendo a Deus. O que a gente aprende aqui? O que nós vamos aprender? Veja, vivemos um tempo de impiedade. Vivemos um tempo onde não se tem temor do Senhor. Vivemos um tempo onde a política mundial é anticristã. Vivemos um tempo onde os poderosos são anticristãos. Existe todo um trabalho. O pastor crê em teoria da conspiração? Não, eu creio em algo muito maior. Eu creio numa mente demoníaca por trás do sistema, que é o diabo, que veio senão para matar, roubar e destruir. E essa mente controla a política, controla os poderosos do mundo, entre aspas, esse controle. Mas os programas estão aí. O que nós vamos começar a aprender aqui para frente? Como que o povo de Deus se comporta diante de um mundo anticristão. Debaixo de uma autoridade ímpia, debaixo de uma autoridade incrédula. Vocês vão notar algumas coisas interessantes para encerrar. Deus não manda fazer revolução, Deus não manda colocar bomba, Deus não manda botar fogo em nada. Deus vai mandar temer a Ele. A receita é temer a Ele. A carta que o profeta Jeremias mandou para os exilados de Babilônia dizia mais ou menos o seguinte: fiquem em Babilônia, construam casas, trabalhem, tenham filhos, vivam bem e sirvam ao Deus do céu. Que Deus vai garantir uma vida boa para vocês, aí no meio dos ímpios. Isso são alguns dos exemplos de coisas que nós vamos aprender daqui para frente. Amém? Nós servimos um Deus soberano, que controla até as situações mais difíceis. Vamos orar.